Cidade prevista. Irmãos, cantai esse mundo que não verei, mas virá um dia, dentro em 1000 anos, talvez mais. Não tenho pressa. Um mundo enfim ordenado, uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos, uma terra sem bandeiras, sem igrejas nem quartéis, sem dor, sem febre, sem ouro, um jeito só de viver. Mas nesse jeito a variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um. Uma cidade sem portas, de casas sem armadilha, um país de riso e glória, como nunca houve nenhum. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas, mas ele será um dia o país de todo homem. Carlos Drummond de Andrade. Este é um dos textos da coletânea da proposta de 2016 da FUVEST, da proposta de redação de 2016 da FUVEST, que tem como mote a importância ou não das utopias. Este, dentre outros textos, como por exemplo um verbete que descreve o que é utopia, né, que segundo o filósofo Thomas More, ele deu este nome a uma espécie de romance filosófico no qual ele relatava as condições de vida em uma ilha imaginária denominada utopia, em que retratava ali as condições perfeitas de uma sociedade. Temos outros 3 textos dentro dessa coletânea falando sobre o que a utopia nos causa. A utopia, segundo Paul Ricoeur, ela nos distancia da realidade presente. Segundo Karl Martinson, a desaparição da utopia ocasiona um estado de coisas estático, em que o próprio homem se transforma em coisa. Iríamos então nos defrontar com o maior paradoxo imaginável, o do homem que, tendo alcançado o mais alto grau de domínio racional da existência, se vê deixado sem nenhum ideal. E o André Comte Sapinville, ele acredita que se pode viver sem utopias. Acha até que é melhor, porque as utopias são ao mesmo tempo ineficazes e perigosas. E para finalizar, o Frédéric Rouvelot, ele diz que a utopia não é apenas um gentil projeto difícil de se realizar, como quer uma definição simplista, mas nós tomarmos a palavra a sério na sua verdadeira definição, que é aquela dos grandes textos fundadores, em particular a Utopia, de Thomas More, e aí ele retoma Thomas More. O denominador comum das utopias é seu desejo de construir aqui e agora uma sociedade perfeita, uma cidade ideal. Bom, esse conjunto de coletâneas, esse conjunto de pensamentos de diferentes autores, né, e diferentes especialistas, nós temos um literato, 3 filósofos, um romancista e cientista, enfim, cientista social, nos dão diferentes visões sobre o que é utopia. E o que a FUVEST exige na sua proposta? A proposta diz bem claro: o conjunto de excertos acima contém um verbete que traz uma definição de utopia, seguido de outros 5 textos que apresentam diferentes reflexões sobre o mesmo assunto. Considerando as ideias nelas contidas, além de outras informações que você julgue pertinentes, redige uma dissertação em prosa, na qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema. As utopias, indispensáveis, inúteis ou nocivas. Então olha só, ele já disse, você vai expor o seu ponto de vista e ele deixa 3 características para a utopia. Ela é indispensável, ela é inútil ou ela é nociva para a nossa sociedade? Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção para a coletânea da FUVEST, da proposta da FUVEST, é que ela sempre começa, né, conjuntos de excertos acima, tá? Considerando as ideias neles contidas, ou seja, nos textos. Então a FUVEST sempre pede para que você cite, para que você mostre que você leu a coletânea. Porque qual a preocupação de quem prepara o vestibular? É que a pessoa simplesmente pegue o mote na proposta e não leia a coletânea e não sabe do que se trata. Então pelo menos algum desses autores, ou pelo menos alguma dessas coisas que eles citaram, tem que estar presente no seu texto.
em forma de diálogo, não um diálogo convencional, enfim, mas conversando, dialogando com estes textos, ou até mesmo citações. Não se esqueça de colocar aspas e não colocar acima de 2 linhas dessas citações, tá? E ela deixa bem claro que você tem que se posicionar. A FUVEST muitas vezes exige esse posicionamento a respeito do tema. Bom, e uma opinião singela, uma observação que eu faço, um retrato atual da nossa sociedade com relação às utopias, e já são impressões minhas, que eu vou agregar, né, a essa coletânea para você, é a seguinte: eu tenho percebido que os cinemas, as mídias, os livros, eles deixaram de escrever relações utópicas, né, que são idealizações de uma sociedade perfeita, de cidades perfeitas, tá, para nos elucidar relações distópicas, ou seja, a grande quantidade de filmes, livros apocalípticos, em que você conta uma sociedade destruída, né, por um maremoto, por um terremoto, ou por um maremoto e um terremoto juntos, por uma invasão alienígena, um planeta que está se aproximando da Terra, enfim, ou até mesmo relações pós-apocalípticas, como a gente vê em muitas séries por aí, e isso em particular me preocupa, porque ainda que o valor de utopia tenha sido, né, oriundo, ou, aliás, a palavra utopia, ela tenha ganhado um sentido conotativo negativo, de que é algo fantasioso, algo inalcançável, o ser humano, ele precisa de uma motivação para ele seguir em frente, né? E a utopia, ela nos gera essa motivação de idealização de um lugar harmonioso, perfeito, em que as pessoas são felizes, em que a sociedade funciona em comum harmonia. Você pensar que esse lugar é possível dentro da humanidade faz com que a vida continue. Você tem menos índices de depressão, você tem menos índices de pessoas adoecendo porque estão preocupadas com o fim do mundo. Outro dia, o filho de uma amiga perguntou para ela: mãe, você já construiu o nosso barco? Aí ela disse para ele: mas por quê? E ele disse o seguinte: porque o mundo vai acabar e o Oceano Atlântico vai cobrir o Brasil e São Paulo está dentro dessa área, a gente vai precisar de um barco. E ela se preocupou muito. Essas possíveis terceira guerra ou guerras nucleares que podem acontecer, elas geram um sentimento de profundo vazio dentro da humanidade, né? Então, não que a realidade, as realidades do que podem acontecer não devam ser levadas em conta, mas eu acredito que se perdermos o valor da utopia, a gente tem uma sociedade mais adoecida, mais preocupada, mais deficiente. Bom, essa é uma visão minha. O que pode ser filtrado, pode ser escolhido. O importante é que você defenda bem os seus argumentos. Filmes interessantes para vocês assistirem são filmes que falam de apocalipse. E eu vou citar um filme bastante interessante, é do Lars von Trier, tá? Eu vou deixar descrito aqui no canal, que se chama Angústia. Aliás, desculpa, não Angústia, Melancolia. O filme se chama Melancolia, do Lars von Trier. Esse filme é maravilhoso, ele já conta uma relação de uma sociedade que sabe que vai se aproximar um planeta da Terra e não é do ponto de vista de que vai ter um salvador, a gente vai ter um lugar para se refugiar, não, simplesmente conta os conflitos dessa sociedade perante o que vai acontecer. E tendo em vista esse caráter distópico, reflitam e pensem na importância de um caráter utópico. Beleza? Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal. Mande as suas dúvidas para o meu e-mail, mainamachado@gmail. Temos tirado muitas dúvidas a respeito de muitos temas de vestibular e muitas questões pertinentes à redação. Curta e siga-nos, porque aqui é um canal para que a gente
escrevem para viver, aqueles que querem desbravar a vida através da escrita. Um grande beijo e até a próxima. Vou desligar o webcam, tá? Vai demorar um pouquinho, tá bom? Já tá indo. Foi. Mais um pouquinho. É que eu quero ficar mais pertinho de vocês. Beijos, tchau, tchau.